Bom dia, mas bom dia mesmo, ou boa tarde, mas boa tarde mesmo, por que não, Gustavão? Boa noite, mas boa noite mesmo. Uai. Já mexemos com todo mundo aí, dependendo do horário que você tá assistindo, né? Fica à vontade. Exatamente. Tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vindos ao nosso humilde podcast. 5 razões para proteger seu patrimônio com seguro prestamista. Esse aí é aquele material que eu comentei agora há pouco com vocês sobre conscientização do cliente, né? Por que um cliente hoje pensaria em colocar seguro prestamista na cota dele, né? Qual é a reflexão que está por trás de incluir o seguro quando você está fazendo um consórcio, quando você está pensando na aquisição de um patrimônio via consórcio? Então, esse material ele tem o intuito, né, Gu, de demonstrar passo a passo, né, em 5 passos aí, você vai ver que um vai complementando o outro, demonstrar o porquê que isso tem valor para o cliente, né? Conectado, obviamente, com a decisão de compra dele com o consórcio, certo? Então, vamos a eles aí, vamos a essas razões uma por uma. Eu acho que, só complementando, aqui a gente tem que se convencer primeiro. Eu acho que se a gente não se convencer dessas 5 razões, a gente incorporar isso de fato, a gente não vai conseguir transmitir essa verdade que precisa ser passado lá na hora da conversa, né, da entrevista. Então, a gente sempre inicia falando sobre a importância do objetivo. Vamos falar de um cenário Brasil, vamos falar de um cenário das famílias brasileiras, né? Dos principais objetivos dessas famílias, principalmente, obviamente, o lar e, de repente, carro, de repente, né, esses complementos, mas basicamente o lar dessa família, né? Como você vai constituir isso, protegendo a tua família, né? Trazendo essa segurança, né, de ter, enfim, a casa própria, que é o que a gente sempre fala na hora do consórcio. Então, o primeiro objetivo, o consórcio traz a realização de um patrimônio importante para você e para sua família, portanto, uma das maiores decisões financeiras da sua vida. Então, acho que iniciar tudo trazendo essa importância, né, na hora de falar da cota do consórcio, você já começa a atrelar isso à importância de se proteger esse bem. Aqui não é nenhum juízo de valor, né? Mas pensa sobre a seguinte ótica, né? A gente não está na casa do cliente vendendo um perfume para ele, ou vendendo uma roupa, ou vendendo algo que é supérfluo ou que a longo prazo não vai ter impacto na vida dele, ou um impacto significativo na vida dele. Não. Aqui a gente está falando da realização de um dos maiores patrimônios que ele vai construir na vida inteira dele. É assim que a gente precisa pensar sobre o consórcio, certo? Se você perguntar hoje para um cliente, né, o que de mais significativo ele poderia construir enquanto patrimônio, né, patrimônio obviamente financeiro, muito provavelmente a resposta dele seria uma casa, ou um carro, ou um automóvel, ou alguns, né, dependendo do nicho de clientes que você tá aí mexendo, um helicóptero, um iate, ainda assim, né, ainda assim a gente está falando de um patrimônio que você pode ter o consórcio como meio de aquisição. Então, quando a gente senta para falar com o cliente, a gente senta para falar de coisa importante. Acho que, resumidamente, né, Gu, a gente pode falar isso em relação a esse primeiro item aqui. Então, chamar a importância daquilo que você está fazendo, do trabalho que você está fazendo, e você vai ver que isso logo se conecta com as coisas do seguro também. Exato. E aí, a gente vai para o segundo item aqui, que é o investimento mensal significativo. A gente sempre dá uma olhada em estudos aqui, né, Gabriel? Olhando, qual é o comprometimento médio de um brasileiro para essa aquisição, né? A gente está falando aí de 15%, 20%, 30% da renda de uma família, né, voltada para esse... Geralmente os dados do crédito é isso. Exato. 1/3 da renda vai para pagar a parcela de consórcio. Exatamente. Né? Então, pensando nesse aspecto, o compromisso que esse pai, essa mãe está colocando ali nesse bate-papo contigo. É importantíssimo, é trazer esse peso e mostrar a importância que isso tem. E a gente está falando de um longo prazo. Estou até me antecipando no terceiro item aqui, mas é um compromisso significativo, mensalmente, por um longo período. Então, já começar a fortalecer esses conceitos no bate-papo, você vai trazendo essa razão e a importância e o que você precisa trazer de conscientização para esse cliente, né? Então, 30% não é pouca coisa, né? Então... Não, acho que a reflexão principal disso daí é o seguinte: quais são os sacrifícios e qual é o esforço que seu cliente vai precisar fazer para pagar uma parcela de consórcio?
E eu acho que assim, todo vendedor já passou por isso, né, Gu? Tanto que o sacrifício é grande, tanto que o esforço é grande, que muitos clientes com 3, 4 meses ligam pro vendedor para pedir arrego, né? Entre aspas, arrego, né? Tá apertado aqui, eu não vou conseguir continuar pagando, e né. Aí você, vendedor, tem que correr atrás, tem que fazer e acontecer, reduz parcela, não, reduz crédito, não, segura mais um pouco, vamos lá, né? Então, assim, a gente sabe que tem um sacrifício por parte do cliente quando ele assume uma parcela de consórcio. E, obviamente, que esse sacrifício está ligado ao primeiro passo, né? Por que eu estou assumindo um sacrifício de, cara, 1/3 da minha renda direcionar para esse objetivo, sendo que eu ainda nem tenho acesso a esse patrimônio, né? A considerar que o consórcio está começando sem estar contemplado, né? Então, sim, esse investimento ele se justifica por conta da importância do objetivo, certo? Agora, veja só como isso só vai trazendo um peso maior, né? Então, é muito importante para o cliente aquilo que ele está fazendo com o consórcio? Sim, só é o maior patrimônio que ele pode construir na vida dele, beleza. Em termos financeiros, estou comprometendo aí até 30% da renda desse cliente para conseguir cumprir esse objetivo. Então, só aumenta o grau de importância, né? Exatamente. E se o cliente ele já não tem essa importância, ele não vê essa importância, essa necessidade de se olhar para isso com carinho, tá no nosso papel como consultor trazer isso, né? E aí a gente volta naquele ponto da credibilidade, né? Do quanto você mostra esse tipo de pensamento, de reflexão para ele, você já é o momento, desde o início da tua conversa, de direcionar para o que você precisa, que é o fechamento da cota lá na frente, obviamente, né? Agora, se desde já você estiver jogando esses elementos, trazendo, e muito, a gente sempre fala, né, em negociação, né, Gabriel? Você realizar as perguntas certas. E se você identificar que o teu cliente ali, ele não tem essa identificação, ele não é um cara planejado, ele meio que, deixa a vida me levar, como a gente, né, fala na música, trazer ele para essa realidade é um caminho certo de sucesso, porque a gente vai, né, direcionar para o que a gente quer, que é o fechamento da cota lá na frente, mas já trazendo esse alicerce e, cara, trazendo essa leveza, essa paz que o cara quer numa negociação, dele entender que ele está sendo bem atendido, ele está sendo, sabe, acolhido ali naquele contexto, né? Então, que volta para a credibilidade, que você estava falando, certo? Tudo isso se traduz nisso, né? Poxa, se eu puxo para a importância do cliente de entender que ele vai ter que realmente colocar um investimento mensal significativo lá, isso significa dizer, obviamente, que o cliente está reconhecendo em você um profissional que está ali não só para vender, mas também observa esses pontos que são importantes numa tomada de decisão, né? E isso leva a gente para o terceiro ponto, que é a incerteza ao longo prazo, né? Veja que o bicho vai pegando cada vez mais aqui, né? A importância é grande, eu vou gastar uma grana que vai comprometer meu orçamento e vai me gerar sacrifícios, né? E um esforço muito grande para poder pagar. E por quanto tempo eu vou pagar, Gu? E todo esse tempo que eu estou comprometido, nada vai acontecer? Vai estar tudo ali bonitinho, eu vou conseguir pagar todo mês, eu vou ter esse comprometimento, né, assegurado todo mês? Quer dizer, em resumo, a gente está dizendo assim, vamos imaginar um consórcio de imóvel, está falando em 10 anos, 15 anos, agora já tem até produto de 240 meses, né? Então, poxa, por todo esse tempo eu vou ter que pagar algo muito importante que está atrelado a um objetivo de máxima importância, um patrimônio grande que eu estou construindo, talvez o maior patrimônio que eu esteja construindo na minha vida. Estou gastando uma grana nisso e vou gastar uma grana por muito tempo, né? O que vai acontecer, né, Gu, ao longo desses 10, 15, 20 anos que eu estou pagando? Será que tudo vai ocorrer sempre na melhor das hipóteses? A gente quer que aconteça, óbvio, né? Torcemos para isso. Torcemos para isso. Agora, qual é a chance disso acontecer num prazo tão longo? Então, veja que a reflexão ela já vai trazendo para a necessidade de você entender o consórcio dentro de uma figura de um planejamento. Não, calma aí, eu estou me planejando para pagar isso em 10, 15, 20 anos, eu preciso ter um plano B. Eu preciso ter algo que me respalde ao longo desse tempo, principalmente, Gu, para as incertezas que não estão na minha mão resolver. São muitas, né?
E eu pensando assim, talvez olhando há 10, 15 anos atrás, culturalmente falando, o brasileiro ele não tem essa coisa, né, muito, né, um alicerce muito em relação a esses imprevistos. É algo que aos poucos a gente foi notando mudanças, né? Eu acho que nos últimos 2 anos, depois de tudo que a gente passou, está passando ainda, acho que o mundo inteiro, né, independente da cultura, mais ou menos, né, planejado nesse sentido, mais ou menos sensível a isso, cara, é muito, muito diferente o comportamento do consumidor hoje em relação a tudo isso, né? A gente nota em relação aos resultados das grandes seguradoras, a gente nota, inclusive, aqui dentro de casa, a Embracon, ela cresceu nesse período significativamente. Por mais incerteza que fosse, por mais, né, assim, sem perspectivas que de repente o início da pandemia trouxe, acho que todo esse aprendizado aí nos leva agora a uma nova era em que as pessoas estão muito mais receptíveis a esse tipo de conversa, a olhar para a vida delas e falar, cara, se aconteceu o que aconteceu comigo 10 meses atrás, eu não vou conseguir honrar com isso. Então, é aí que a gente entra, é aí que fortalece ainda mais o discurso, né, na hora da entrevista. Não, com certeza absoluta, né? Imagina quem pagava aluguel. Eu não tinha uma casa, né? Na época que tudo isso aconteceu, o quanto não foi desesperador, você entender, né? Muitas vezes perder um emprego, não ter onde tirar renda e tudo mais. Então, planejamento financeiro é algo que já está em pauta, né? E planejamento financeiro envolve a gente pensar sempre, né? O que eu sempre digo, né? Nas contingências. Ou seja, para cada plano A, você precisa ter um plano B. Não que você queira usar o plano B, né? Mas você precisa ter um plano B. Isso é essencial para qualquer planejamento financeiro e, obviamente, que para a compra de um patrimônio de tamanha importância que está envolvido, né, no produto consórcio como meio, isso fica ainda mais evidente, né? O que nos leva aí sim ao quarto ponto, já entrando bastante na questão do seguro, né? Que é a proteção familiar. Então, vamos lá, você vê como que as coisas vão se conectando, certo? Então, se eu tenho um objetivo de máxima importância ligado a um patrimônio, né, que pode vir a ser aí o maior patrimônio que eu vou construir na minha vida. Se isso também vai envolver uma grana legal, né? Vai envolver eu comprometer o meu orçamento por pelo menos 20% aí, 30%, às vezes até um pouco mais. Uma fatia importante do orçamento. E se essa fatia importante do orçamento vai ser impactada, não por 1 ano, por 2 anos, mas pode ser ali no caso do automóvel 5, 6 anos, pode ser no caso do imóvel aí, né? Até 15 anos, né, 20 anos, dependendo do caso que a gente está pegando aí. Então, obviamente, né, que eu preciso pensar num plano B, eu preciso pensar numa proteção para esse investimento que eu estou fazendo. Por quê? Porque isso pode ter impacto tão simplesmente nas pessoas que eu mais amo, certo? Quem são as pessoas que o cliente mais ama, né? E que estão envolvidas nesse objetivo de compra, né? Esposa, esposo, filhos, quem sabe, às vezes, mãe, pai, enfim, dependendo da situação, certo? Então, eu tenho várias incertezas que podem acontecer. E se elas acontecerem, quem que eu desamparo? As pessoas que eu mais amo? Então, peraí. Não é uma decisão tão simples assim. Tem ou não tem seguro? Não. Calma aí. Eu preciso refletir bastante sobre esse tema, a considerar a importância, o dinheiro que eu estou colocando e as incertezas que eu tenho durante o longo prazo que eu vou pagar esse consórcio. Certo, Gu? Exatamente. E nós dois aqui, como pais que somos, assim, a primeira coisa que aparece na cabeça é protegê-los, sabe? Assim, é não abrir mão disso em hipótese alguma. Então, a tua sensibilidade em relação a isso, na entrevista, nas perguntas que você estiver fazendo ali, você vai desenhando esse contexto, né? E, obviamente, dá o peso importante que isso precisa ser dado, né? Olhando sob o aspecto do cliente, como ele pensa, né? Como ele encara tudo isso que você está trazendo para ele, né? Então, vejam que os 5 itens eles estão diretamente ligados e a gente vai trazendo essa conexão justamente para construir esse raciocínio. A gente tem que normalmente convencer o cliente, né? Não convencer, trazer a ferramenta. Agora, antes disso, a gente tem que se convencer, né? Exatamente. Eu acho que esse é o principal
recado, né? O principal objetivo nosso aqui é trazer essa consciência para todos vocês. A gente vai para a guerra com essas ferramentas já bem... Até porque essa conscientização, uma vez que você, vendedor, tem, com certeza você vai passar isso com verdade para o teu cliente. Perfeito. Né? É uma consequência, certo? Uhum. E a gente finalizando aqui o quinto item, né, o custo-benefício, aí você pergunta assim, beleza, entendi que seguro é importante, tá, os 4 pontos até fazem sentido, tal, mas, pô, será que vale o valor, né, que isso tudo vai? A gente vai entrar um pouco aí nas coberturas para explicar cada uma delas, né, e o que está incluso dentro do seguro, mas eu fiz uma simulação rápida aqui, um seguro para uma cota de R$100 mil, já considerada a taxa dela aqui em cima, dá em torno de R$70. Né? Que na minha conta aqui exata deu 73, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso, dependendo de quanto o cliente está pagando de taxa. Agora, a cada 100 mil, 70 reais de seguro, né? Se você faz a divisão disso aqui por dias úteis, 22 dias úteis de trabalho, a gente está falando de R$3 por dia. Né? É menos que um café hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo. Né? Aqui em São Paulo o café é caro. Então, quando a gente fala de custo-benefício, que é o quinto item aí, o que a gente está falando na realidade é justamente sobre isso. Poxa, a gente está falando de algo tão importante por um custo que, para aquilo que ele protege, é tão baixo. Principalmente quando você faz isso também em comparação aos produtos que a gente tem lá fora e as condições que os produtos têm lá fora. Aliás, a gente pode depois fazer um podcast sobre isso, né? Mais comparação detalhado de produtos detalhados, porque isso é muito interessante, né? De entender o quanto esse produto de seguro é bom, que está atrelado ao consórcio do cliente. Então, acho que é para fechar aqui esses 5 objetivos aí com chave de ouro, certo? Então, aqui a gente aborda tudo, né, Gu? A gente aborda que é importante, a gente aborda toda a reflexão sobre o que é a compra do consórcio e, em si, quais são as incertezas que isso pode trazer a longo prazo e o quanto é fácil, simples e barato você proteger o seu bem para tantas questões que são importantes. Exato. Isso? É isso. Eu vou até usar o teu exemplo, eu vou voltar. A gente não está vendendo perfume aqui, gente. A gente tá vendo, olha o tamanho da importância, o grau de comprometimento, de tempo que isso vai considerar dentro da vida do cara. Então, assim, e aí eu vou aproveitar para desmistificar algo aqui, que como eu estou há 2 anos na Embracon, e aí compartilhar isso com vocês e até a gente, né, trazer isso como perguntas nas próximas e tudo mais. Muitas vezes o seguro, ele tá ali, ele é utilizado às vezes como um desconto na hora da negociação, certo? E é um negócio que eu observei, né, entrando agora, sou recém-chegado à indústria, né, de consórcio. E aí, olhando esses 5 itens aqui, a gente começa a olhar isso de forma diferente, né? Pô, olha o tamanho da coisa, olha a importância que isso traz, olha o que eu tô cedendo, né, trazendo para o cliente, aliás. Né? Esse cara, ele vai te agradecer pro resto da vida quando, se acontecer alguma coisa, você foi ali o pilar que, sabe, protegeu a família dele, a carreira dele, os custos ali dele, né? A gente vai falar um pouco disso nas coberturas, mas eu acho que é desmistificar um pouco isso, né? A gente deixar de olhar esse complemento da negociação que você está fazendo como algo complementar, mas não, é a base, né? A sustentação para que tudo aconteça. Né? Acho que esse é o recado que a gente quer trazer também. Você vai falando, vai me dando alguns insights, né? Eu sempre vejo a venda, assim, a venda do consórcio em si. Você tem o discurso de venda e você tem o discurso de credibilidade. Eles são discursos diferentes, mas são discursos que estão interligados dentro da entrevista. Vai ter vezes que o cliente vai te demandar, eu quero ter segurança naquilo que eu estou fazendo, e vai ter vezes que o cliente vai te demandar a maior agressividade para você fechar o negócio, certo? Quando você fala do seguro, ele está totalmente ligado ao discurso de credibilidade, não de venda. Ele Exato. tem o potencial de trazer credibilidade à sua entrevista. E isso também é importante, porque raramente um cliente vai fechar com você se ele não sentir segurança e credibilidade em você enquanto profissional. Então, isso traz a reflexão quanto à questão do seguro ser um discurso de credibilidade. Né? Então, por exemplo, você está lá na hora para fechar um consórcio e tudo mais e tal. O cara virou e falou, vamos tirar o seguro aqui porque vai ficar mais barata a parcela. Se você virar para esse cliente e falar assim, olha, seu cliente, você pode até tirar o seguro se você quiser, mas eu não te recomendo isso. Por que eu não te recomendo isso? Porque a gente está falando de um objetivo de máxima importância para você e para sua família.
né? A gente está falando de uma parcela que eu sei que vai pesar no seu orçamento, e a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, né? A gente está falando de um tempo que é longo até a conclusão desse consórcio, né? E a gente está falando de um impacto que pode dar na sua família com essas incertezas ao longo desse tempo, né? Tudo isso por conta de R$3 por dia útil. Então, eu, vendedor, entendo que você está cometendo um erro tirando o seguro. Você acha que esse discurso vai trazer você mais perto da venda ou menos perto dela? E é um discurso de credibilidade. Você está apelando para a credibilidade no cara. Falou assim, puta, esse cara está me trazendo uma informação diferente, ele nem teria obrigação de fazer isso, mas está fazendo e isso traz, com certeza, né, uma perspectiva diferente para você dentro da venda. Então, é esse tipo de reflexão que a gente quer causar. Exato. Talvez o seguro ele não vai dar esse punch de tipo, vamos fechar, vamos lá, não sei o quê, mas ele vai te dar o punch da credibilidade. E essa credibilidade você pode, com certeza, usar depois para fechar sua venda, pode ter certeza. Exato. E talvez possa até ajudar em outras dúvidas que o cliente tenha. Se você ganhou essa credibilidade, ele vai ceder, né? Ele vai abrir mão de alguma dúvida que ele tenha, enfim. Sabe, sei lá, a credibilidade vai trazer a leveza e a coisa do... Poxa, confiei em você. Quero. É isso. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E aí toda essa reflexão que a gente trouxe para vocês vai fazer com que o custo do seguro, qual que é a impressão que o cliente tem que ter? Nossa, só isso? Por tudo isso que vocês estão fazendo, o seguro, o custo é só esse? É nesse ponto que a gente quer chegar. Então, o exercício, né, de a gente falar sobre tudo isso, de a gente levar essas informações, para que vocês consigam traduzir isso na hora da entrevista, para que no fim das contas, nossa, o seguro é super barato, vale muito a pena. E barato ou caro depende do valor do que você está mostrando, né? Uma coisa de R$3 pode ser cara, uma coisa de R$2.000 pode ser barato. Qual é o valor do produto? Qual é o valor do serviço que está por trás daquilo, né? Acho que isso é que a gente tem que sempre observar quando a gente está avaliando, né, uma proposta, um produto, um serviço, como é o caso aqui, certo?